Irmãos, hoje a gente conclui a série de estudos, de mensagens, falando sobre ser guiados pelo Espírito Santo. E nós queremos hoje olhar um pouco para a instrução que o apóstolo Paulo nos traz, apenas um versículo, no capítulo 5 de Gálatas, o versículo 16. Nós queremos olhar para esse texto e ver como podemos, a partir desse texto, aprender a viver e a experimentar a presença do Espírito Santo de Deus em minha vida, em sua vida, no dia a dia, como ele pode dirigir, controlar, como podemos desenvolver nosso relacionamento com esse Espírito maravilhoso. Gálatas, capítulo 5, o versículo 16, quando o apóstolo Paulo começa a ensinar valores de Deus, esses valores que frutificam com uma relação profunda, uma relação significativa com o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito gera dentro do nosso espírito frutos que glorificam a Deus, frutos que nos ajudam e auxiliam a viver melhor com o outro, com nós mesmos. Paulo também nos chama a atenção de que quando nós não alimentamos o nosso espírito, desenvolvendo um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo de Deus, isso é sinal de que a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, ela vai buscar tomar a hegemonia, a liderança, o governo das nossas vidas, e também uma vida como fruto da carne produz também uma série de frutos que não contribuem nada com a nossa vida, com as nossas relações interpessoais, com a nossa vida com Deus. Paulo, então, vai falar no capítulo 5, no versículo 16, sobre aqueles que vivem, aqueles que são guiados, aqueles que andam com o Espírito Santo, e diz assim: por isso vos digo. Em outras versões ele diz também: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É uma palavra de imperativo. Em outras versões, ele vai dizer: por isso vos digo, andai no Espírito. E esta é a expressão que nós vamos encontrar nesse versículo 16, que é um imperativo nos desafiando, não apenas desafiando aqueles irmãos naquela cidade da galáxia, mas também a minha vida e a tua vida, principalmente nos dias de hoje. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos a tua orientação, a tua graça, o dispensar do teu Espírito, para que nós possamos ter entendimento, compreensão, a dimensão do que é andar, do que é viver com o teu Espírito. Nos ajuda a compreender isso, Senhor, e que seja aplicável em nossas vidas, que tenhamos essa verdade da tua palavra como uma aplicação para moldarmos, alinharmos o nosso estilo de vida àquilo que é o viver em tua presença. Te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, como a terceira pessoa da Trindade, ele é parte de Deus em nossas vidas, agindo. E nós sabemos que pelo menos 4 formas o Espírito Santo age no meio da igreja, no meio das pessoas, no meio daqueles que foram alcançados pela graça salvadora em Cristo. A primeira forma é a forma do convencimento. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem e é atuante em fazer isso. Ele manifesta a glória de Deus, trazendo essa conversão, essa transformação, no qual o evangelista João, no capítulo 16, nos chama a atenção para o poder que o Espírito Santo tem de convencer do pecado. Essa seria a primeira forma da atuação, da manifestação, do agir do Espírito Santo. A segunda forma é que também o Espírito Santo não apenas nos convence, mas também ele certifica, ele garante a salvação. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 1,
dizendo: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Essa linguagem de Paulo é uma linguagem de garantia, de certificação, de selo, de que o Espírito Santo de Deus não apenas nos convence do pecado, transforma-nos, mas também garante a salvação em Cristo Jesus. A quarta forma do Espírito Santo atuar também é através do ensino. O próprio Senhor Jesus, quando falava sobre o ministério do Espírito Santo, lá escrito pela visão e pela escrita de João, usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer no capítulo 16 que o Espírito Santo de Deus haveria de nos guiar na verdade, e esse guiar na verdade seria por meio de nos ensinar e nos lembrar o que Jesus havia ensinado. Então, é um papel do Espírito Santo ensinar as pessoas a guardarem, a obedecerem, a serem conduzidos e guiados pela palavra de Deus. E, por fim, o Espírito Santo de Deus também, ele produz frutos, os quais o apóstolo Paulo, escrevendo aí no texto áureo dessa mensagem, no capítulo 5 de Gálatas, ele vem discorrer aí de como aqueles que vivem, aqueles que andam, aqueles que se relacionam com o Espírito Santo podem produzir frutos. Frutos de paz, de gozo, de longanimidade, benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, de temperança. São tudo produzidos pela ação poderosa do Espírito Santo. E o apóstolo chega a falar no versículo 23 do capítulo 5, que contra essas coisas não existe lei. Não existe nada que impeça, não existe nada que atrapalhe de nós frutificarmos e os frutos serem manifestação da ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas, quando nós falamos de ser guiados, de vivermos, de aprendermos a caminhar nessa terra, na trajetória dessa vida, com a intervenção, com a orientação, com o governo do Espírito Santo, nós precisamos, então, chamar atenção para uma grande necessidade que nós temos, a necessidade de relacionamento conosco, do Espírito Santo se relacionar comigo, com você, com cada um de nós. O Espírito Santo diz, inclusive um autor, que ele não tem nada melhor para fazer além de estabelecer um relacionamento com você. E isso é fato. Ele veio para desenvolver esse relacionamento. E esse relacionamento é um relacionamento de mestre, é um relacionamento de ajudador, é um relacionamento de amigo, de líder. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos conhece intimamente e ele busca levar a enquadrar-nos cada dia mais no perfil de sermos filhos e filhas de Deus. Então, devemos entender como é que esse processo se desenvolve. Primeiro ponto, a gente vai encontrar o próprio Senhor Jesus falando que antes de desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, era necessário que o próprio Espírito trabalhasse na vida daqueles discípulos, operando aquelas quatro formas ou aqueles 4 pontos que relacionamos inicialmente. O Espírito Santo convenceu os discípulos, o Espírito Santo garantiu a salvação, foi o próprio Espírito que ensinou e o próprio Espírito que conduziu cada apóstolo, que inicialmente eram discípulos de Cristo, a frutificarem e a serem homens que transtornaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Todos nós precisamos ter essa experiência de relacionamento também com o Espírito Santo de Deus. Embora que alguns achem que é algo difícil ou até mesmo impossível, o que eu quero reafirmar para você é que o próprio Deus, ele nos habilita, ele nos instrumentaliza através da fé, através da própria ação do Espírito em desenvolver um relacionamento de qualidade conosco. Lógico que esse relacionamento com o Espírito Santo vem
desenvolvido com disciplina, com compromisso, com seriedade, com desejo, com vontade. E nós precisamos, então, tomar decisões que precisam ser, muitas vezes, abrir mão de coisas, e decisões que, para a gente, eram decisões que conduziriam-nos nos nossos próprios passos, nos nossos próprios pensamentos, para ceder àquilo que o próprio Deus, através do seu Espírito, nos ensina. E o Espírito Santo, irmãos, ele não nos obriga a nada. Ele não nos força a ouvir a sua voz. Ele não nos força a obedecer a sua orientação, a sua direção. Ele age de forma muito voluntária e amorosa em nossas vidas. Porque ele quer um relacionamento amoroso, gentil, com cada um de nós. E esse processo é requerido também uma reciprocidade da nossa parte. Porque falar em relacionamento é falar em amor recíproco de duas pessoas. O Espírito Santo nos ama e quer que também estejamos amando profundamente. E o grande desafio que nós temos como igreja é viver intensamente cada dia, cada minuto, cada instante da nossa vida, seguindo esse relacionamento, esse pleno contato, essa vivência, esse andar com o Espírito Santo de Deus. E eu tenho me desafiado a buscar, nesses últimos anos, esse profundo sentimento de me tornar insatisfeito com pouco momento ou momentos singulares com o Espírito Santo, para querer mais e mais uma vida mais plena com ele. E esse é um desejo que tem se despertado em meu coração, de querer levar mais além esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, onde eu possa me anular cada dia mais e para que eu possa viver mais intensamente na presença do próprio Espírito. Por isso que Paulo diz em Gálatas 5,16, que aqueles que vivem no Espírito, aqueles que andam com o Espírito, jamais vão satisfazer os desejos da carne. Porque ou uma coisa ou outra, ou você satisfaz os desejos da sua natureza e desagrada e anda conforme os seus padrões, ou então você anda conforme a vontade do Espírito e desagrada a sua própria natureza. Esse é o grande desafio para a igreja hoje. O desafio de nós buscarmos um relacionamento muito além de um lugar, muito além de um tempo, uma vida mais profunda com o Espírito de Deus. Eu quero viver cada momento da minha vida conectado, ouvindo a voz interior, compreendendo cada dia mais qual é a vontade de Deus para a minha vida e o que Ele deseja para a minha vida. E por isso, então, eu quero viver cada instante perguntando ao Senhor, Senhor, o que Tu queres falar comigo? Senhor, o que o Senhor quer direcionar em cada instante da minha vida? E eu quero fazer isso um desafio a cada hora que eu viva, em questionar, em colocar diante do Senhor qual é a sua vontade para a minha vida. E lógico que é um desafio muito grande, mas não é requerido menos do que isso, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E essa experiência, eu acho interessante quando Frank Lansing, ele no seu livro Praticando a Presença de Deus, ele diz que ele precisa, ele necessita, a cada hora do dia, perguntar ao Espírito Santo o que ele quer que ele faça. O que é que ele quer que o Espírito Santo conduza para a sua vida. E isso é um desafio para cada um de nós. E o que eu desejo nesse momento é, à luz dessa perspectiva de querer esse relacionamento intenso com o Espírito Santo diariamente, esse andar com o Espírito, desafiar aos irmãos a compreender algumas ações que são necessárias para que nós possamos, então, iniciar esse maravilhoso relacionamento intenso, vivencial, relacional com o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que nós somos desafiados é acreditar que Deus está
em nós, perto de nós e agindo dentro de nós. Muitas vezes a gente fala muito da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Acreditamos, inclusive, que é a presença de Deus dada por promessa do próprio Jesus às nossas vidas, mas muitas vezes, no dia a dia, essa crença é diluída. É diluída porque nós não prestamos atenção com essa presença ilustre que está dentro de nós, que está perto de nós, que está nos orientando e que está à nossa disposição para que possamos usufruir de um relacionamento sendo orientado e guiado por Ele. O próprio Senhor Jesus, quando foi profetizado sobre a sua vinda, olhando na perspectiva de Mateus, lá no capítulo 1, versículo 23, diz que o nome dele seria Deus Emanuel. Deus Emanuel significa Deus estar conosco, Deus estar conosco sempre. E como isso pode ser, de fato, evidenciado se Jesus subiu para o céu, voltou para o Pai, quando ele deixa o Consolador, que é aquele que o próprio Pai enviou a pedido do Filho, para que nós não ficássemos órfãos. E é essa visão que ele também vai escrever aos seus discípulos, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele diz: eu vou pedir ao Pai e vos enviarei o Consolador. E para que eu vos enviarei o Consolador? Para que nunca se sinta abandonado, para que não se sinta deixado como órfãos. Então, nós temos certeza de que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, está agindo perto de nós e agindo através de nós. Agora, isso precisa ser acreditado, creditado, isso precisa ser encarnado, isso precisa ser vivenciado no nosso dia a dia, tomando como consciência de que esse Espírito Santo de Deus é real, é uma pessoa, age, opera, está atento a todas as coisas, nos conhece e sabe dos pormenores da nossa vida, como também sabe quais são os melhores passos, quais são as melhores decisões, o que devemos falar, o que devemos pensar, quais são as nossas ações. O Espírito Santo de Deus é que sabe, é conhecedor, porque ele é Deus. Então, devemos mesmo acreditar que dentro desse Deus invisível, e aí corre o perigo, muitas vezes, das pessoas acharem que Deus é invisível, então achar que pode ignorá-lo, mas, na realidade, por mais que ele seja espírito, que não é palpável, mesmo assim, é real. E nós precisamos ter consciência dessa presença dentro de nós, em nós, agindo, operando em nossas vidas. E quando nós temos consciência disso, a gente passa a ter um entendimento e um foco real. E esse foco vai encarnar dentro da nossa alma a convicção e a certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele age, ele opera, ele fala, ele pensa, ele sente, porque ele é Deus agindo em nós. Então, o que é que nós deixamos como desafios para essa realidade de acreditar que o Espírito Santo de Deus está em nós, está perto de nós e agindo por meio de nós? É que nós precisamos, então, praticar a presença do Espírito em nossas vidas. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos lá em Tessalônica, já acabando a sua primeira carta, no capítulo 5, o versículo 17, ele chama a atenção para orar sempre. O que é que ele está querendo dizer com isso? Uma vez que a gente compreende que a oração é um diálogo, a oração é um contato, é um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, então nós precisamos colocar em prática essa verdade no nosso dia a dia. Contato, relacionamento, diálogo, sempre, todo o tempo, praticando a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos acreditar que Deus está conosco em todos os lugares e participando de toda a nossa vida, fazendo a sua presença ser notória, seja dentro de um momento em que estejamos lavando os nossos pratos, varrendo as nossas casas, dirigindo no trabalho, nas idas e vindas para as atividades,
seculares que desenvolvemos, o Espírito Santo de Deus está conosco. E é uma pessoa. E está disponível para nos orientar em tudo. E é isso que nós somos desafiados a viver a presença desse Espírito em nós. E quando nós temos consciência de que o Espírito Santo de Deus age em nós e que nos ajuda a viver essa jornada dessa vida nessa terra, nós então vamos desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. Porque Ele não está retido numa casa de oração, Ele não está retido em um dia, em um horário de culto, Ele está presente na minha vida, na sua vida, todo o tempo. Nós precisamos, então, exercitar, a partir de hoje, a presença, praticando essa presença do Espírito Santo de Deus em todos os momentos da nossa vida, porque Ele está, em todos os momentos das nossas vidas, presente conosco. Nós precisamos ter consciência de que acreditar que o Espírito Santo de Deus está em nós é um ato de que precisamos praticar essa verdade, mas também nós precisamos entender que Deus sempre tem tempo para estar conosco. Irmãos, ele não está limitado ao tempo. O Espírito Santo de Deus não está limitado à geografia. Ele não está limitado a um espaço. Ele não está limitado às 24 horas do nosso dia. Como muitas vezes nós nos limitamos em nos relacionarmos com as pessoas, principalmente as relações mais profundas, como são as relações familiares. O nosso tempo é restrito. E você não pode desenvolver relacionamento com os seus familiares quando você está no seu trabalho, porque você está fora do contexto familiar. Mas com o Espírito Santo de Deus, quando nós somos convidados a praticar a presença dele conosco, a gente precisa entender e compreender que ele tem tempo disponível para cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus, ele não está limitado ao tempo nem ao espaço. Parece que é algo tão básico, parece que isso que eu estou falando é algo tão simples, mas no dia a dia a gente não se apropria dessa verdade. O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele disse que uma coisa ele pedia ao Senhor, e ali, lógico, ele estava pedindo no sentido de... a sua petição estava no sentido de um espaço, de um lugar, representando a presença do Senhor, que isso em Cristo foi quebrado, quando ele disse que não é um lugar, nem uma hora, pelo qual nós devemos nos relacionar com ele, mas o que ele busca são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu quero viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, nós somos hoje a casa do Senhor. Nós somos o templo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa petição deve ser vivenciar essa relação com esse Espírito. Ele está falando aqui, o salmista Davi está falando de querer a bondade de Deus através da presença de Davi na casa do Senhor. Como também ele fala do processo de, estando na presença do Senhor, ele recebe orientação e direcionamento. Então, quando eu desfruto e pratico a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu estou usufruindo de toda a bondade de Deus, dispensada para com a minha vida. E, ao mesmo tempo, eu estou com todos os recursos necessários de Deus para ser orientado a seguir nessa jornada com êxito, com menos dor e glorificando o seu nome. A segunda coisa que nós diríamos que, além de nós termos consciência de que é preciso acreditar que o Espírito Santo de Deus está em nós e praticar essa presença no dia a dia, sabendo que ele está disponível e ele quer esse relacionamento conosco, nós também precisamos vivenciar a certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar conosco. Ele pode dizer algo para a gente. Ele quer falar algo conosco. E que nós não devemos temer o falar do Espírito em nossas vidas.
Por isso que nós precisamos compreender que o próprio Espírito Santo de Deus, nos dias de hoje, quer falar conosco. Porque é dessa maneira que nós receberemos de Deus orientação para seguir nessa caminhada. Viver na presença do Espírito Santo é ouvir a sua voz e não temer. Muitas pessoas não buscam a orientação de Deus e muitas vezes questionam, inclusive, se Deus ainda continua falando, mas, na realidade, elas estão pensando dessa forma porque estão temerosas pelo que Deus vai falar, pelo que Ele quer e pelo que Ele vai direcionar. O apóstolo Paulo, escrevendo uma orientação para Timóteo, no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz que, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Por quê? Porque as pessoas temem ouvir a voz de Deus e serem confrontadas com aquilo que o Senhor falará. Acho interessante que a história de Jeremias, a partir do capítulo 20 de Jeremias, quando o rei de Israel, que foi levantado pelo rei da Babilônia para administrar o reino de Judá, ele questiona aos profetas da época. Os profetas todos trazem uma profecia satisfatória para o rei de Judá, dizendo que a Babilônia ia restituir, que a Babilônia ia abençoar Israel, mas o que Deus falava a Jeremias e pedia para que Jeremias falasse ao povo era tudo contrário. E tudo que Jeremias falava para o rei e falava para o povo de Israel, dizendo que, pelo contrário, a Babilônia ia destruir Jerusalém, ia levar todo mundo cativo, eles não davam ouvidos. Por quê, irmãos? A gente muitas vezes questiona que Deus não está falando, muitas vezes questionamos até se Deus fala, mas na realidade ele fala e nós é que não queremos ouvir. Muitas vezes ele fala e confronta-nos com o estilo de vida que vivemos, com a forma em que nos relacionamos, com a forma em que estamos conduzindo as nossas vidas. Então a gente prefere continuar não querendo ouvir o que o Espírito Santo de Deus já tem falado. Ele nunca deixa de falar, porque ele é Deus que quer orientar o seu povo. Portanto, nunca duvide. E o mais além, nunca duvide. Tudo que o Espírito Santo quer falar conosco é sempre da parte do nosso Deus algo bom para as nossas vidas. Lógico que não é na perspectiva apenas dessa trajetória dessa terra, mas ele fala sempre querendo o nosso melhor. Desenvolver e forjar em nós sempre o próprio caráter de Cristo, para que sejamos discípulos autênticos nessa jornada dessa vida. O profeta Isaías, ele certifica que o Senhor quer nos orientar em tudo. Quando ele diz lá no capítulo 30, o versículo 21, ele diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Irmãos, quem mais tem interesse de falar conosco, de nos orientar, de nos corrigir, de nos auxiliar, de nos dirigir as nossas decisões, as nossas relações, é o Espírito Santo de Deus. Ele quer isso. Mas as pessoas estão temerosas. Vez ou outra, as pessoas acham que Deus vai desapontar os seus atos, vai desaprovar as suas atitudes, os seus pensamentos, o estilo de vida que estão vivendo, e acham que o Senhor vai arruinar os seus projetos, que o Senhor vai jogar água nos seus planos, que o Senhor vai torcer contra as suas realizações. E aí temem que Deus comece a enumerar muitas vezes todas as falhas que cometem, todas as dificuldades que vivem, que o Senhor vai criticar, que o Senhor vai confrontar de maneira afrontosa. As pessoas, então, preferem
manter distante da orientação do Senhor, preferem a alegria da ignorância, preferem correr o risco de agirem por suas próprias contas e, no final, quebrarem a cara do que serem desafiados a mudar o seu estilo de vida pela orientação de Deus. Infelizmente, esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado. Por quê? Eu provo. Porque nós podemos ter consciência de que, por mais que estejamos vivendo uma vida em erro, em falhas, em dificuldades, o Espírito Santo de Deus vai nos convencer a mudarmos o nosso estilo de vida, mas não nos acusando, não nos afrontando, de forma nenhuma colocando culpa sobre nós, mas trazendo a consciência de que precisamos ser transformados. Eu penso muito bem naquela referência que nós encontramos na própria situação de queda de Adão e Eva. Adão e Eva não foram acusados pelo Senhor. Mesmo no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram, Deus foi bom com eles. O Senhor sabia que eles estavam nus. O texto lá no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, diz que o Senhor sabia que eles estavam nus e que havia pecado. E a consciência de que estavam nus é porque tinham pecado. Eles sabiam disso. Mas o Senhor lhe disse: quem lhes disse que você estava nu? De momento nenhum o Senhor disse: eu sei que vocês pecaram, vocês estão conscientes de que estavam nus porque me desobedeceram. Eu vim aqui para confrontá-lo. De maneira nenhuma o Senhor fez isso. Mas foi a consciência de Adão e Eva que levou a eles terem a certeza de que estavam nus e que haviam desobedecido o Senhor. Mas da mesma forma em que o Senhor veio de forma carinhosa falar com ele, da mesma forma também o Senhor criou um plano para resgatar a humanidade que havia sido destruída, que havia sido caída através desse primeiro casal. Irmãos, até nas tentações que sofremos, nas adversidades que vivemos, a Bíblia nos diz que o Senhor ele não vem trazer peso sobre isso, como até alguns cantam, dizendo que o Senhor vem trazer essa maldade, que vem trazer as dificuldades, que o Senhor permite que as pessoas passem por isso, por aquilo, e que culpam a Deus de tudo. A Bíblia diz que não veio nenhuma tentação que a gente não pudesse sobrecarregar, pudesse levar nas nossas costas, pudessem ser conduzidos. Por quê? Porque ele nos dá o escape. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é o nosso Deus, que nos não deixará tentar acima do que podemos. Como então podemos ter medo de ouvir o Senhor falar? Por quê? Irmãos, fugimos porque não queremos nos submeter ao que ele nos falará, o que ele nos dirá, da forma em que ele quer nos conduzir. Nós fugimos e muitas vezes queremos nos tornar resistentes à vontade de Deus porque queremos manter nosso status quo de agradar a nossa natureza, de continuar fazendo a nossa própria vontade. Às vezes nós queremos nos guiar a nós mesmos e não queremos que o Espírito Santo nos guie. Mas será que há discípulos de Jesus com esse comportamento? Certamente que há. Quando nós falamos de vivermos no Espírito, de andarmos no Espírito, nós precisamos ter a certeza de que para fazermos essa caminhada, essa jornada, ser uma jornada bem-sucedida, nós necessitamos ouvir a voz de Deus. Olha que eu não disse aqui que nós necessitamos de ouvir o Espírito falar. Irmãos, o problema não é o Espírito falar. O problema é que nós não queremos ouvi-lo. Porque o Espírito Santo de Deus fala. E o desafio que nós estamos vendo da parte do próprio Deus para as nossas vidas é que nós precisamos e desejamos e necessitamos e esperamos que ele diga
algo para as nossas vidas. O apóstolo João, ele escrevendo o Evangelho de João no capítulo 10, ele vai trazer pelo menos 3 a 4 vezes a palavra: as ovelhas ouvem a voz do pastor. É impossível essa jornada nessa terra, com todas essas adversidades, com todos esses inimigos que se levantam contra nossas vidas, é impossível nós darmos passo nessa caminhada dessa terra sem ouvir a voz de Deus. E Deus fala. E ele usa todas as tecnologias para falar aos nossos corações. Quando nós escolhemos, irmãos, quando nós escolhemos entregar nossas vidas a Ele, o Senhor, Ele introduz em nós toda a tecnologia necessária para que possamos identificar Ele falando, quando falando, como falando as nossas vidas. Falta sensibilidade para ouvir. Falta sensibilidade para obedecer. E eu desafio os irmãos agora a fazer até diferente. A partir do momento que Deus vai continuar falando de forma muito consciente ao seu coração, ao meu coração, passe agora a escrever, a memorizar aquilo que o Espírito Santo vai falar para você, porque ele tem falado. Pode ser que você é que não esteja ouvindo. Pode ser, inclusive, que você esteja ouvindo, mas não queira ouvir. Por quê? Porque você quer continuar no controle da sua vida. Arranque esse medo de ouvir Deus falar. Não tenha medo. O Senhor quer sempre o melhor para você. Eu poderia relacionar uma série de formas que Deus pode falar, mas eu quero apenas citar 4 formas. A primeira é a própria Bíblia. Toda vez que você abre a Bíblia está falando através do próprio Deus. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo falando a Timóteo, Paulo falando a Timóteo, ele diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é boa, ela é agradável, ela compreende a grandeza de Deus para lhe trazer uma correção, para te dar orientação, para que possa conduzir a você a viver da melhor forma possível. A palavra de Deus continua sendo um instrumento poderoso do Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, ao meu coração. A segunda forma são as pessoas. Deus, ele continua usando pessoas para falar ao seu coração, e essas pessoas, muitas vezes, com uma conversa, com a orientação, com um conselho, com um discernimento, traz para você uma palavra do Espírito Santo de Deus para o teu coração. Por quê? Porque ele pode usar pessoas para falar conosco. Mas também o Espírito Santo de Deus continua falando conosco no dia a dia da vida, nas circunstâncias, no cotidiano, em cada coisa, em cada sentido, em cada manifestação da natureza, em cada ponto, em cada relacionamento, em cada coisa, em cada pessoa. Só precisamos compreender, entender e discernir que é o Espírito Santo de Deus falando conosco. O Espírito também fala com sonhos, com revelação, de forma sobrenatural, nos traz a dimensões extraordinárias que fogem da nossa consciência, da nossa capacidade intelectual, do nosso entendimento humano. Ele nos leva a compreender profundidades de Deus, através de sonhos e revelações, de coisas extraordinárias que ele nos traz. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 20, ele diz assim: não trateis com desdém as profecias, mas antes examinai todas as evidências e retenha o que é bom. O Senhor fala também, através de sonho, de ações sobrenaturais, de ações naturais. O Senhor, de forma sobrenatural, incomum ou comum, ele continua falando conosco e nós precisamos apenas estar atentos a ouvir a sua voz. É isso que nós precisamos. Irmãos, nós precisamos aperfeiçoar a capacidade e de intensificar a presença de Deus conosco.
É preciso aperfeiçoar a sua capacidade de intensificar a presença de Deus conosco. Cada um de nós somos únicos. E a Bíblia diz que nós fomos criados para o prazer e para a glória de Deus. E cada um de nós, em nossos corações, precisamos experimentar um toque, precisamos experimentar a relação, precisamos experimentar a condução do Espírito Santo de Deus em nós, e isso precisa ser aperfeiçoado dia após dia. E nós podemos fazer isso quando nós buscamos amar, viver na presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é um perpétuo apaixonado pela minha vida e pela sua vida. E uma pessoa que tem um sentimento tão profundo de amor por nós, quer que nós estejamos usufruindo mais profundamente desse relacionamento com Ele. E nós sabemos que relacionamento é um cultivar de amor mútuo. Então, aperfeiçoe essa capacidade que Deus tem te dado de você intensificar a presença do Espírito Santo na sua vida, no dia a dia, na sua caminhada nessa terra. Busque se relacionar com Ele. Busque conhecer, viver mais profundamente, através da sua palavra, através da sua relação com Ele, através da sua intimidade com Ele, o seu a sós com Deus, a sua vida de compromisso com o corpo de Cristo, a forma em que o próprio Espírito Santo de Deus tem te conduzido a servi-lo, onde quer que você esteja. Ame buscar a presença de Deus. Deseje ardentemente a presença do Senhor. Queira isso, porque tenha certeza que Ele também quer isso de você. Que nós estejamos buscando viver na presença do Senhor todos os dias, todo instante, todo momento. E quando nós dissermos que queremos viver e vivermos de fato amando essa presença do Senhor, vamos aonde quer que Ele queira que nós possamos ir. Nós falaremos o que Ele quer que estejamos falando. Ele vai nos conduzir a ter emoções pelas quais nós iremos nos emocionar com Ele. Certamente que os nossos atos, as nossas atitudes, a forma de nós agirmos, a forma de nós pensarmos, as nossas decisões serão muito bem orientadas pelo Espírito de Deus. Devemos manifestar o amor pelo Senhor através da nossa vida. Se há alguém que se preocupa com tudo que você é, com tudo que você tem, com toda a sua existência, é o próprio Deus. E amar ao Senhor é servi-lo sem aceitar aplausos, nem se abater com as dificuldades, as adversidades e com as críticas. Amar a Deus é buscar viver e entregar a sua vida dia após dia a obedecê-lo. Seja em sua relação em secreto, seja em sua relação pública, diante das pessoas e do seu Deus, expresse o seu total amor ao Senhor, porque isso é manifestação da sua capacidade de intensificar a presença de Deus em sua vida. O final, irmãos, de forma prática, encontre, e aqui eu quero falar de um lugar de forma muito específica, encontre um lugar para estar sós com Deus. Nós sabemos, de forma muito ampla e completa, que a teologia desmistifica lugar, dia, data, celebração, que todo tempo, todo lugar é o lugar e todo tempo é o tempo do Espírito Santo nos relacionar conosco. Mas nós precisamos olhar aquele exemplo de Jesus em Mateus 6,6, que ele diz que toda vez que você orar, que você vá até o teu quarto e após ter fechado a tua porta, orar em secreto com teu pai, e ele em secreto também vai te recompensar, e nós já estudamos isso na Escola Bíblica Discipuladora, a recompensa é desfrutar da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos construir um lugar de intimidade. Precisamos de um lugar onde as distrações fiquem de fora, onde possamos ficar sozinhos com Deus, onde possamos estar em profunda
relação com o Senhor e expressando manifestação da sua glória com Ele em intimidade. Nós vamos ver o exemplo do próprio Senhor Jesus, que reservava sempre um lugar. Era no monte, era na praia, era no lugar secreto, era no deserto, era no jardim, era no topo dos montes. O Senhor Jesus buscava um lugar para ter uma intimidade com Deus. E se ele, que era o Filho de Deus, o primogênito, o sem pecado, o santo dos santos, fez isso, ele nos ensina a fazer o mesmo. Devemos ter um espaço onde nós devemos marcar o lugar de encontro íntimo com Deus. É verdade que o Espírito Santo está em todos os lugares, sem dúvida. Não precisa de prédio, não precisa de sala, não precisa de templo. Mas esse lugar onde você, templo do Espírito Santo de Deus, reserva para estar com ele, é um lugar de maior intimidade. Interessante que construímos em nossas casas, ou desejamos as nossas casas, um lugar para a sala de vídeo, para um lugar de entretenimento. Nós buscamos um lugar para os hóspedes, buscamos um cômodo maior da cozinha, onde possamos ter um espaço maior para cozinhar, buscamos salas livres, buscamos um espaço apropriado até para o ambiente de trabalho, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo aí, de estarmos trabalhando dentro de nossas casas. Procuramos sempre um espaço, mas parece que a gente não tem um cômodo onde a gente possa construir um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, onde não haja nada de distração, não haja computador, não haja geladeira, não haja fogão, não haja TV, mas tenha sempre somente um lugar onde você possa estar na intimidade com o Senhor. Eu sei que nós estamos morando nos apartamentos cada dia mais menores de espaços e que nem sempre temos um lugar apropriado para dizer aquele lugar, ninguém pode me atrapalhar, ninguém pode interferir, ninguém pode me distrair. Mas, irmãos, necessitamos mesmo nesses espaços minúsculos que são nossos apartamentos, nós precisamos de um cantinho onde você possa ter intimidade com o teu Deus, onde você possa se jogar na sua sala de oração, saturar a presença do Senhor naquele lugar e de muita intimidade com Deus. É uma sala de saturação. Há um filme, inclusive, que fala sobre o quarto de guerra. Nós precisamos de um lugar desse, onde você entre e ali você chore, você celebre, você glorifique, você clame, você agradeça, mas, acima de tudo, você tenha a recompensa de desfrutar da presença do Senhor. É impossível viver na presença do Senhor sem ter um lugar onde tenhamos intimidade com Ele, onde as distrações ficam de fora, onde todas as coisas que podem atrapalhar ficam de fora. Ali não entra celular, ali não entra nada que venha interferir a sua intimidade com Deus. Você quer viver com o Senhor, viver nessa intimidade com o Senhor, você quer andar em espírito, então busque este lugar de intimidade com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, experimentar um relacionamento com o Espírito Santo, onde necessitamos acreditar que Deus está em nós, perto de nós e agindo dentro de nós. Mas também precisamos deixar de temer o que Deus pode nos falar. E Ele quer nos falar, e Ele tem falado. Nós precisamos também desenvolver uma experiência de relacionamento com o Espírito Santo e aperfeiçoar essa capacidade que só nós, filhos e filhas do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos a oportunidade de intensificar e desfrutar dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. E para experimentar um relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos encontrar um lugar de intimidade com Ele. É isso, irmãos. Você precisa decidir buscar intensamente uma experiência de vivência com o Espírito Santo. E daí você vai viver nessa crescente e nessa profunda intimidade com esse Espírito.
Eu não sei o que você pode fazer, além de tudo que nós já falamos. Mas o desafio que temos é que, se não for viver direcionado, dirigido em um profundo relacionamento com o Espírito Santo de Deus, certamente que as tendências da tua natureza vai conduzir a sua vida para distante de Deus. Mas se você decide buscar o Senhor, acreditando que Ele está dentro de você, agindo por meio de você e usufruindo dessa presença todo o tempo, todo instante, todo momento na presença do Senhor, e não temer o que Ele vai falar. E a fala do nosso Deus, Ele vai falar aos nossos corações para nos alinhar aos seus propósitos. E ao viver essa relação, você vai experimentar, aperfeiçoar cada dia mais o desejo de querer mais e mais conhecer o Senhor. E isso independe, irmãos, se nós vivemos em um contexto de família evangélica ou não. A sua intimidade é algo pessoal, é algo único de você e Deus. Até no contexto de família cristã, de igreja local, nós também precisamos ter a consciência de que cada um de nós, individualmente, devemos viver em espírito. E você precisa experimentar isso hoje, a partir de hoje. E você vai ver o quanto a sua vida vai ser diferenciada e transformada. Porque a melhor coisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Não precisamos de tempo nem espaço. Ele está totalmente disponível para nos levar a experimentar um relacionamento mais profundo com Ele. O que mais o Espírito Santo de Deus se interessa e deseja é que você o busque. E ao buscar, você vai encontrá-lo. E vai desfrutar da recompensa de viver em sua presença e ser guiado por Ele. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar também pela minha vida. E logo depois nós vamos louvar o Senhor. Nosso irmão Josué e Esdras vai compartilhar um louvor. E enquanto eles estiverem louvando, você também vai fazer essa reflexão da sua vida. Não há possibilidade nenhuma de viver essa jornada nessa vida, nessa terra, se não formos guiados pelo Espírito. Se não andarmos em Espírito. Senhor, nós compreendemos perfeitamente que o Senhor tem falado aos nossos ouvidos. Não existe ninguém inocente que não tenha ouvido o clamor do teu Espírito nos nossos dias, que tem falado por diversas pessoas, de diversas maneiras, em diversos momentos, mas nós, ao ouvirmos a tua voz, é que resistimos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, alimentar a voz do nosso espírito, muitas vezes seduzidos pela nossa alma, que nos transmite emoções, sentimentos distorcidos. Pai, nós precisamos viver em espírito. Nos ajuda a nos libertar de nós mesmos, das vozes externas. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver, mesmo sabendo que, ao falar o Senhor conosco, precisaremos passar por transformações, mas essas transformações fazem parte também da tua condução em nossas vidas. Queremos viver em novidade de vida, Senhor. E só é capaz de vivermos nessa dimensão aqueles que são realmente guiados por ti, que vivem em tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter um lugar de intimidade com o Senhor. Nos ajuda a viver onde quer que estejamos, em todas as situações, em todas as circunstâncias das nossas vidas, com a tua presença dentro de nós, perto de nós e agindo por meio de nós, de maneira que o que possamos falar, pensar, agir, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, as nossas compras e as nossas vendas sejam direcionadas pelo Senhor. Tudo que iremos fazer, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos desejos, Senhor, seja sempre questionando diante do Senhor o que tu queres de nós, porque é assim que o Senhor deseja que estejamos vivendo submetidos à tua vontade, Senhor. Não há outro meio nessa jornada, nessa terra, para vivermos
como discípulo do Senhor se não for buscando entregar nossas vidas em tuas mãos e assumir a tua vontade como a vontade soberana para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a viver nessa dimensão para a glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.